Bem, nós já estudámos o loop while e também já estudámos o loop do while, e hoje aqui nós vamos ver o loop for. O loop for ele é um loop um bocado bem diferente do loop while e do loop do while, pois ele é um loop que ele é bem mais prático que os outros, pois ele junta tudo que o loop tem e o que controla o loop numa só linha. Ou seja, no loop for nós vamos ter uma variável que vai representar a inicialização do loop, o teste lógico e também o incremento, tudo numa só linha, facilitando então o trabalho. Ou seja, ele é um loop que ele pode parecer complexo, mas se você entender bem o loop do while e o loop while, você vai entender o for perfeitamente. Ou seja, se você não viu os meus dois vídeos sobre o loop while e do while, vá ver. E se você não conhece o loop for, fica aqui porque aqui você vai ver tudo sobre ele. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso de programação C# completo, um curso desde os fundamentos da computação e informática até ao mais avançado, onde você vai estudar os fundamentos de C# do absoluto zero até ver programação orientada a objetos, sistemas de arquivos, sistema operativo, imensas coisas, onde você ainda também vai desenvolver aplicações com o .NET e estudar diversos assuntos também no .NET. Ou seja, se você gosta deste conteúdo e quer aprender mais, confira aí em baixo o primeiro link colocado na descrição. Bem, basicamente, como nós já sabemos, numa estrutura de repetição nós temos vários loops e basicamente o loop ele tem uma condição e se essa condição for verdadeira, ele vai executar o código até ser falsa. Uma coisa que nós temos de entender que é muito útil para o loop for são as características do loop, que neste caso é a inicialização, o teste lógico e o incremento ou o decremento. Isto basicamente porque o loop for vai juntar tudo isto em uma linha só. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui um loop while e se você não conhece o loop while, vá ver um vídeo sobre o loop while aí no card. E eu consigo ver que neste loop while que eu tenho aqui, que tem aqui a inicialização, que está a 0, tenho aqui o teste lógico, que está em N1 menor que 10, tenho aqui o incremento. Se você não sabe o que é o incremento, teste lógico e inicialização, então vá ver o meu vídeo do loop while, ou basicamente o que você pode ver é que o loop ele funciona sempre através de uma variável, ou seja, aqui o loop while ele está a ser controlado pela variável N1, ou seja, aqui nós podemos ver que o que controla o loop while é o valor que N1 vai ter. E então que nós temos aqui a inicialização do N1, a condição que vai verificar o valor atual do N1 e temos o incremento que podia ser decremento caso eu estivesse a tirar valores à minha variável N1. Agora vamos supor que eu juntava todas estas alterações que eu faço à minha variável N1, desde aqui inicializá-la, desde verificar como é que ela vai e desde somar. Se eu colocasse todas estas três características em uma linha só, se eu colocasse tudo em uma linha só, ficaria assim, ó. Eu teria o int, teria a inicialização, que seria int n1 igual a 0, depois teria o meu teste lógico, que seria n1 menor que 10, que é o meu teste lógico, ou seja, a condição. E se você não sabe o que é um teste lógico, uma expressão lógica ou relacional, vai ver o meu vídeo também sobre isso. E teria depois também o incremento. Aqui o incremento, ou seja, se eu juntasse a inicialização do meu loop, o teste lógico do meu loop e o incremento dele, tudo numa só linha, ficaria assim, ó. Ficaria basicamente isto, que é inicializar o loop, que é esta linha aqui de cima, testar várias vezes a condição, que é o que eu coloco aqui no while, e somar. E é basicamente isto assim que o loop for ele vai funcionar. Ele vai funcionar exatamente desta maneira, exatamente esta linha a qual o loop for ele vai ter, ele junta tudo numa linha só, desta maneira aqui. Ou seja, é extremamente importante que você entenda isto, pois o loop for funciona assim. Ou seja, eu vou criar aqui um loop for, vou vir aqui em for, e eu vou colocar entre parênteses exatamente aquela linha, int n1 igual a 0, fazendo o papel da inicialização. A condição vai ser n1 enquanto N1 é menor que 10 e o incremento que vai ser N1 mais, desta maneira aqui. Agora posso abrir e colocar, por exemplo, um console.writeLine. Vou dar aqui um olá mundo, desta maneira aqui. Ou seja, juntei tudo o que o meu loop while tinha em uma linha só. Se eu rodar este programa, posso ver que ele não dá erro nenhum a compilar e ao rodar eu posso ver que ele mostrou aqui 10 vezes olá mundo, ou seja, funcionou exatamente como no loop while. Agora, caso você não queira sempre estar a pensar entre como juntar, então pensar no while e retirar o que o while tem para o for, basta você ler normalmente, ou seja, pensar aqui que n1 igual a 0, enquanto n1 é menor que 10 e então vai somando, ou seja, tudo o que vai ser aqui executado está sobre a variável n1, ou seja, os valores que n1 vai ter, para cada valor que n1 vai ter, é uma vez que o loop vai ser repetido, o que é exatamente a mesma coisa no while. Para cada valor que n1 vai ter, é uma vez que o loop vai ser repetido.
Se eu tenho, por exemplo, aqui em vez de 10, eu tenho aqui 5, então eu sei que ele vai rodar uma vez, depois vai passar a 1, roda outra vez, depois vai passar a 2, roda outra vez, depois vai passar a 3, roda outra vez, 4. Ou seja, para cada valor que ele vai ter, ele novamente vai rodar uma vez o loop. Ou seja, basta você ir pensando que ele está a 0, até neste caso ser menor que 5. Somando mais 1, eu sei que ele vai rodar 5 vezes, depois o N1 vai ter 5 valores diferentes, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tanto que se eu vir aqui e se eu rodar, eu posso ver que ele mostra aqui 5 vezes. E caso você não esteja a entender bem, você pode ainda vir aqui e posso, por exemplo, printar aqui e juntar o N1, para nós vermos que à medida que o valor da N1 muda, é uma vez que ele vai repetir o loop for. Ou seja, se eu rodar eu vejo aqui, eu até me enganei, né? Eu fui de 1 a 5, mas não, porque ele é enquanto for menor que 5, ele começou no 0. Então se é menor que 5, o 0 conta, e quando ele chega a 5, o 5 ele não vai, porquê? Porque 5 não é menor que 5. Poderia fazer menor ou igual, mas neste caso aqui está menor. Ou seja, posso ver que ele foi 0, ele repetiu, foi 1, depois 2, depois 3, depois 4, e para cada valor diferente que o N1 tinha, é uma vez que ele rodou então o meu loop. Se eu colocasse, por exemplo, menor ou igual que 5, aí ele já ia rodar 6 vezes. Porquê que ele ia rodar 6 vezes? Porque neste caso o 5 ele já conta. Quando eu coloquei aqui menor, o 5 não conta, porque 5 não é menor que 5. 5 é 5. Mas já colocar aqui menor ou igual, ele então já viu aqui que pode ser o 5 e já vai 6 vezes. Ou seja, você pode inicializar com qualquer valor, você pode colocar qualquer condição, e a única diferença é que no loop for você só pode ter aqui este incremento. No loop while eu já poderia colocar aqui mais do incremento, mas basicamente o loop for ele facilita as coisas, ou seja, coloca tudo numa linha e você determina mais rapidamente quantas vezes é que o loop ele vai ser rodado ou não vai ser rodado. O loop for, depois existe também um loop chamado for each, que ele é parecido, só que ele trabalha neste caso consoante estruturas de dados como dicionários, vetores, listas, matrizes, etc. Ou seja, o loop for ele é bem simples se você entender os outros loops e especialmente entender isto aqui, da inicialização, da condição e do incremento, porque todos os loops eles estão sempre dependentes de um valor só, que neste caso aqui por exemplo é o N1, e então o for ele simplesmente vai pegar em todas as alterações, a qual essa variável de controle, que normalmente é o que é chamado, o loop for vai pegar em todas as alterações dessa variável de controle, vai juntar tudo numa linha, facilitando então, e é simplesmente isso, você declara aqui, você testa aqui e você incrementa aqui. Tudo isso dessa maneira. Ou seja, se você entende os outros loops, isto aqui é fácil. Se você não entender, então convém você ver. Por isso é que é sempre bom você entender o loop while, pelo menos o while ou do while, normalmente o while porque o while é mais utilizado, para entender o for. Ou seja, este aqui é que é o loop for. E claro que qualquer coisa que eu faço com o while ou do while eu também posso fazer com o for. Basicamente as diferenças dos três loops é a maneira a qual eles são utilizados. Que nem o while você vê muitas vezes, o do while ele é uma pequena exceção ao while porque ele funciona ao contrário, e o for é uma maneira muito mais fácil de você então, trabalhar aqui com as coisas, ou por exemplo simplesmente gerar uma variável que neste caso vai de 0 a 10, né? Que nem eu posso fazer aqui uma variável que vai de 0 a 10, vir aqui que vai ser do 1 até menor ou igual que 10 e rodar isto aqui. Aí eu tenho um valor de uma contagem de 1 a 10 também, se você quiser fazer uma contagem é bem mais simples, ou seja, o for também é mais prático. E depois então nós vamos ver, depois de estudarmos estruturas de dados, nós vamos ver o loop for each, que ele é bem diferente, mas ele é bem interessante do funcionamento também. Ou seja, basicamente isto aqui é o loop for, se você não entender alguma coisa deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.